Renata e Kênia, tem um assunto muito importante que é o assédio sexual no ambiente de trabalho. Kênia, como que uma mulher ela pode identificar que ela está sendo assediada sexualmente? Porque eu acredito que muitas pessoas desconhecem que estão sendo assediadas. Eu vou citar um exemplo aqui, não é de assédio sexual no trabalho, mas é só a título de exemplo. Teve uma palestra, uma criança, Renata, uma palestra sobre exploração sexual infantil na escola, e ela identificou nessa palestra que um parente dela abusava sexualmente dela. Então a gente chega a casos que às vezes a pessoa está sofrendo algum tipo de assédio e não identifica. Para você, como advogada, qual que é a orientação que você dá para as mulheres identificar esse tipo de situação? Olha só, infelizmente isso acontece demais dentro do mercado de trabalho, né? A gente tem pesquisas aí que estimam que mais de 50% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio sexual dentro do ambiente de trabalho. Mais da metade, né? Exatamente. E muitas vezes as mulheres não denunciam, porque geralmente esses assédios eles acontecem de um cargo hierarquicamente superior. Então, geralmente são os patrões que fazem esse tipo de assédio. E isso é muito complexo. A gente tem que denunciar, tem que ser feita a denúncia. E eu sempre falo assim, quando mulheres me relatam essa questão, eu falei, se você não denunciar, esse quadro não vai parar nunca. Porque só com a denúncia, só levando isso a público, é que pode ser que esse assediador pare. Porque muitas vezes, mesmo assim, mesmo levando a público, mesmo sendo penalizado, eles não param. Mas é uma forma de você tentar fazer com que esse tipo de assédio acabe. Só nós mulheres vamos ser capazes de fazer isso. Então, todo tipo de conotação sexual ali dentro do ambiente de trabalho é considerado como assédio sexual. Então, às vezes, uma cantada, uma troca, por exemplo, quando o seu chefe fala, sai comigo que eu te promovo, sai comigo que eu te dou um aumento. Esse tipo de situação ali dentro é considerado assédio sexual. E assédio sexual está tipificado, né, no Código Penal como crime, além das consequências trabalhistas também. Nós temos aí indenização. Então, o meu conselho para essas mulheres, caso estejam sofrendo qualquer tipo de assédio, ou as colegas que verem, né, que estão passando por alguma dificuldade ali, algum tipo de assédio, é que façam a denúncia. Né? Se for algum colega de trabalho, leva isso para o superior, né? Para o diretor de RH, ou então setor de compliance, ou para o próprio dono da empresa, caso seja uma empresa pequena, para que ele consiga resolver isso. E caso, né, seja o próprio dono da empresa, ela vai ter que ali ou fazer um boletim de ocorrência, ou eu sempre recomendo ingressar com uma ação trabalhista, que é o primeiro passo ali para tentar, a gente fala assim, quando dói no bolso, né, a pessoa tende a resolver a questão. Então, a denúncia é a melhor forma. E aí, ela pode fazer essa denúncia, ela pode até, inclusive, entrar com um pedido de rescisão indireta, nesses casos de assédio sexual dentro do ambiente de trabalho. A rescisão indireta é quando o empregado, ele dá a justa causa no patrão. Então, é ao contrário. Quando o patrão... Inverso, né? É o inverso. Quando o patrão, ele comete alguma falta grave dentro do contrato de trabalho, os empregados podem parar de trabalhar imediatamente e aplicar essa justa causa. E daí ele recebe os benefícios? Recebe todos os benefícios, como se ele tivesse tido uma demissão sem justa causa. Ele recebe aviso prévio, recebe todos os direitos trabalhistas, 13º, férias proporcionais, a multa de 40% do FGTS, consegue sacar o FGTS, recebe seguro-desemprego, além da indenização que ele vai receber, né, diante desse assédio que foi cometido. Eu acho que esse ponto é extremamente necessário que seja ressaltado, inclusive com exemplos que você acabou de dar, com uma cantadinha aqui, outra ali, porque as mulheres, elas já sofrem inúmeras questões aí no ambiente de trabalho, a sobrecarga que nós já citamos, né, quando tem filhos, etc, etc. E aí, ela muitas vezes, com medo de ser demitida, de perder o emprego, ou também porque esse tipo de brincadeirinha, em alguns lugares, é tão comum que ela pensa assim, nossa, eu não gostei, eu estou incomodada, mas eu vou fingir que está tudo bem, vou dar uma risadinha, vai passar, amanhã é outro dia, porque eu preciso do emprego, preciso pagar conta, estou com, enfim...
e ela acaba deixando passar. A gente sabe que isso é comum. Exatamente. A gente sabe que isso comum, é comum, Renata. E sabe, muitas vezes, as mães solos, né, que trabalham ali, porque a gente sabe também que em postos de trabalho mais baixos, né, assim, de categorias de salários mais baixos ali, isso acontece ainda mais. E se a gente for analisar, são mulheres que precisam daquele emprego, que não pode perder aquele emprego. Por quê? Porque muitas vezes elas são as provedoras da família. E elas pensam, em primeiro lugar, como que eu vou fazer com meu filho? Como que meu filho vai se alimentar? E se eu entrar com um processo na justiça e não conseguir mais emprego? Porque tem esse preconceito também. Eu vou ingressar com uma ação trabalhista e não vou mais, ninguém vai querer me empregar mais porque eu tenho essa ação trabalhista. Existe. E tudo isso pesa muito mais para a mulher do que para o homem. É impressionante. A gente, e a mulher acaba deixando passar aquilo ali, vai se resguardando, vai ficando diferente. Quando isso acontece por parte do dono da empresa, é difícil da gente falar, porque é o dono que está cometendo, o dono que vai arcar com essas consequências. Mas o dono que age corretamente, que não faz esse tipo de coisa, esse empresário, ele tem que ficar muito atento se isso está acontecendo dentro da sua empresa. Porque às vezes é entre colegas de trabalho e a gente já sabe por inúmeras pesquisas, por inúmeros dados que a gente tem que quando o empregado, a empregada principalmente, ela sofre esse tipo de assédio, ela tende a cair muito mais o seu rendimento no trabalho. E tende a ter ali um clima organizacional, um clima dentro da empresa muito prejudicial. Então, acaba tendo ali muitos problemas dentro da empresa, muita falta, né, muita rotatividade de funcionário, justamente por conta desse tipo de fato que acontece. Então, se você é dono de empresa e você não comete esses fatos, fique atento, fique atento. Como que às vezes a sua funcionária era uma pessoa feliz, uma pessoa que brincava, de repente ela está ficando mais retraída, de repente ela não quer ficar mais perto daquele determinado funcionário. Por que está acontecendo isso? Fazer sempre ali uma consulta, né? Fazer a gente sempre fala que é legal fazer pesquisa de clima dentro da empresa, sempre de forma anônima, para que as próprias pessoas contem o que está acontecendo. Ou então ter um canal de denúncia dentro da empresa, que seja também de forma anônima, para que essas pessoas, muitas vezes, elas não têm coragem de falar. Porque existe uma questão. Homem dentro da empresa não é muito de acreditar em mulher. E muitas vezes eles, né, preferem acreditar no homem, ou passa o pano ali porque é homem. Ou acaba até culpando a própria vítima. Não, deu mole. Não, achei que... Foi só um almoço, foi só um aumento, foi só uma brincadeirinha, não tinha esse cunho sexual que você tá imaginando, é coisa da sua cabeça. É coisa da sua cabeça, tá ficando louca, tá querendo algo, né? Tirar o crédito, né? E assim, eu sei que o Denis já tem uma outra colocação, mas a gente noticiou no Diário de Justiça na semana passada um acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, de 2 sócios de um restaurante de Rio Claro, que assediaram sexualmente a funcionária. E o interessante da história é que ela conta, né, no processo, que ela fazia uma espécie de atendimento, e eles chegaram nessa brincadeira, né, de eu pago tanto para você me mandar nudes, alguma coisa assim. Envolvia alguma coisa de foto nua, alguma coisa. Uma espécie de brincadeira. Sim. E ela conta que daí depois com uma amiga dela, ela disse que não gostou muito, mas que achou que fosse brincadeira. E a amiga dela alertou, não, Sim. Foi muito ruim, né? E testemunhou, inclusive, no processo, e aí que ela percebeu que foi grave, né, que foi assédio sexual, levou o caso à justiça e chegou à 2ª instância do Tribunal Regional do Trabalho e houve condenação. Então, essa história caracteriza muito bem o que você... Sim, e é importante a gente estar falando isso sempre, porque nós estamos aqui numa situação muito privilegiada. A gente tem conhecimento sobre isso, a gente sabe, a gente tem coragem até de fazer uma denúncia, a gente tem emprego, né, tá relativamente bem, mas a grande maioria das mulheres não sabem disso. A gente tem a impressão, assim, que todo mundo sabe de tudo. Não tem. Quando eu comecei a fazer vídeos e postar nas redes sociais algumas questões de direito, eu via que não adiantava eu trazer questões muito complexas,
para dentro das redes Técnicas, né? sociais. É porque as pessoas não sabem o mínimo. As pessoas não têm conhecimento, a gente não tem direito na escola, a gente não aprende sobre leis, a gente não aprende sobre os nossos direitos, a gente não aprende a identificar esses pontos. E a gente tende, nós que estamos em situações privilegiadas, a pensar que todo mundo já sabe disso. Mas não sabe. Porque se a gente pensar na nossa realidade, como que uma mulher não consegue identificar que ela está sendo assediada? Para mim, para você, talvez seria muito fácil, mas para muitas mulheres não é.